Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal e infelizmente vocês não vão conseguir ver meu rosto porque deu um defeito na captação de áudio do meu celular, então infelizmente o vídeo terá de ser feito dessa forma, mas fique até o final para você entender o que eu achei de Oppenheimer. Christopher Nolan deixa novamente claro porque ele é um dos grandes diretores atualmente. O filme é sensacional. Ele fala sobre vários assuntos, diversos assuntos mesmo. Consegue contar muito bem essa história dentro de um filme de 3 horas. Apesar de que eu acho que em determinados momentos dava para ter acelerado um pouco mais as coisas. Mas realmente é bem complicado dele contar uma história que é enorme, né? Se passam vários anos ali. E através de uma montagem fluida, através de um roteiro muito fluido. Mas principalmente por conta da sua edição, da sua montagem, consegue transmitir muito bem essa história. Você tem essa sensação de que vários anos se passaram. E se vocês acharem legal, né, eu faço um vídeo sobre o próprio Oppenheimer mesmo ali, colocando como referência o filme também depois, conectando ali o filme, as coisas do filme com a vida real. Então se inscreve aí no canal, nossos vídeos não são assim, tá? Como vocês vão ver, como eu disse pra vocês, meu celular tá com defeito. Enfim, eu acho que é um filme muito interessante, ele toca em assuntos muito legais, ele fala sobre o assunto do comunismo, né, e aqui eu acho que é muito interessante você perceber uma coisa, que os brasileiros aqui têm um certo preconceito com o comunismo e tudo mais. Cara, se você for perceber, você entende por que existe todo esse ódio do comunismo, que não faz o sentido no Brasil. Lá nos Estados Unidos, na época da Guerra Fria e tudo mais, tinha sentido, lógico, a guerra deles contra o comunismo. E eu acho que fica muito claro que toda a cultura dos Estados Unidos perdurou muito aqui no Brasil, principalmente na época da ditadura. Isso ficou muito forte aqui dentro do Brasil, mas não faz o menor sentido. Então eu acho que isso fica muito bem implementado aqui dentro do filme. É uma história sensacional e com assuntos políticos, apesar de estar falando sobre o passado, né, que mostram que esses assuntos políticos são muito atuais. Então ele fala de assuntos ali que vai doer muito na cabeça de alguns certos conservadores. Eu acho isso sensacional porque o Christopher Nolan é um tipo de diretor que consegue chegar nesse tipo de pessoas. São questionamentos e coisas que realmente precisam ser implementados dentro da cabeça das pessoas para que causem uma certa mudança aí dentro do mundo. Espetáculo, esse filme é um espetáculo visual. Acho muito interessante, assim, é muito bom dividir ele em 2 partes, né, ou 3 partes, quem sabe, porque o início, ele é um início muito mais calmo, muito mais tranquilo, ele tem um início muito mais contemplativo. Ele fala sobre coisas ali que eu me identifiquei demais com o Oppenheimer, né, você começa a entender quem é o Oppenheimer, o que passa dentro da mente do Oppenheimer. Depois do momento da bomba atômica, né, ele começa a ficar um filme um pouco mais denso, um pouco mais tenso, porque começa questões de julgamento. E faz total sentido, lógico, para quem conhece um pouco da história do Oppenheimer, sabe muito bem o porquê daquilo. Eu acho que em nenhum momento a direção do Christopher Nolan consegue se perder. Claro que tem algumas coisas ali, como por exemplo o fato do Christopher Nolan explicar demais as coisas, né, ao invés de deixar algumas coisas subentendidas e tudo mais. Isso é uma coisa que me incomoda também nele, mas não é nada que estraga a sua experiência aqui do filme. Mas outra coisa, você tem que ir com um foco total, porque existem certas coisas aqui que são complicadas para você entender, né? Existem realmente, passa a ser um julgamento e tudo mais. A última cena, do qual eu acho que poderia ter ficado sem explicação, existem outras cenas também ali que eu teria modificado, alguma coisinha ali ou outra. Tipo a questão tão famosa da fala dele, né, que ele se tornou a morte e tudo mais. Existe um momento antes que ele toca nesse assunto. Se eu tivesse dirigido justamente no momento da bomba atômica, eu teria colocado um flash dessa cena antes. Uma coisa que ele mostrou que eu fiquei com a sensação de que não precisava ter mostrado, por exemplo, a cena final com o Albert Einstein. Pra quem não conhece, o Albert Einstein e eles foram grandes amigos. E essa cena ela tem uma importância pro filme, né? A frase final, que é justamente a frase que acaba o filme, que encerra o filme, é uma frase sensacional, cara, memorável mesmo. Tão memorável quanto o pensamento dele de que ele se tornou a morte. E uma coisa que eu preciso mencionar aqui é o fato dos efeitos, entre muitas aspas, efeitos especiais. Segundo o próprio Christopher Nolan, não foi utilizado nenhum CGI nesse filme. E é impressionante, é difícil de você acreditar que nada daquilo é efeito especial, principalmente em relação à explosão da bomba atômica, que
é sim muito, muito, muito bem feita. É uma cena realmente muito memorável, uma das cenas mais incríveis que o próprio diretor já fez nos seus filmes. É inacreditável, quase impossível de você acreditar que não existe efeitos especiais ali em cima, porque tá fantástico. E eles praticamente construíram essa bomba, né, de efeito prático, cara, como vocês podem ver aí. Cara, se você tiver a oportunidade de assistir Oppenheimer, vá assistir, porque realmente é um filme decente. O Christopher Nolan volta com tudo aqui, né? Eu acho que tem outros filmes que estão muito mais à frente dele, mas ele consegue sim desenvolver um filme sensacional, com poucos minutos de espetáculo visual, mas que ainda assim te deixam empolgado com o filme. E eu acho que isso imprime muito bem o que eu senti com o filme do Oppenheimer, muito além dessa nota que eu dei. E um outro filme também que eu curti bastante, mas eu acho que não é melhor do que esse daqui, é o filme da Barbie. Sim, eu gostei pra caramba. Só você clicar aí do lado que você vai ver qual foi a minha opinião sobre esse filme. Mas também temos essas outras opções aí, como o vazamento do roteiro de Batgirl. E a nossa opção mais recente, para você continuar com a gente, descobrir um pouco mais do canal e ver se vale a pena se inscrever. Valeu!